homossexualidade e toda essa situação, ele não se posiciona a favor, digamos assim. Então, digamos assim, se fosse... São as tradições religiosas, seguir todas as tradições da religião, os dogmas, doutrina. É um governo conservador que geralmente são posicionamentos que a própria direita, né? Governo de direita de um país tem, né? Isso. E aí o que acontece? Se fosse pela cabeça dele, eu acho que ele ia mandar a polícia sentar o cacete em todo mundo na rua. Então, nesse sentido, né? Então, assim, eu vejo que ele tem seguido o que é necessário para poder governar o país. Agora, sobre a sua pergunta, hoje, com base em tudo que ele tem feito nesses 3 anos de governo, eu não acredito nisso. Mas não é descartada a possibilidade, até porque tem falas dele, por exemplo, isso a gente percebe, né? Onde ele falava que se não houvesse o voto auditável, não haveria eleição. Então, toda essa questão. E aí ele agora muda algumas situações nesse sentido, que vai haver eleição sim. Então, é sempre muito meticuloso isso. A gente precisa estar sempre atento nisso e é o que eu falo. A gente precisa pensar muito no 142. A gente precisa muito pensar na intervenção militar. Isso é muito preocupante. Eu não acho que isso seja o caminho. A gente precisa equilibrar, ter a interdependência dos poderes, ou seja, cada um na sua. Mas você não acha, quando você falou aí da questão do próprio último governo, né, de Dilma, a própria oposição de hoje, se posicionar hoje, né, sendo patrocinados, tendo de uma certa forma, né, de forma secreta, financiamento dos chineses, né, em relação também à própria compra de várias empresas no país, né, a China de uma certa forma, Cuba, esse mesmo discurso que você colocou agora, eu acredito, porque as posições que a gente vê, esse mesmo discurso de ligação com países comunistas ou países socialistas, porque a China é um país, né, um país comunista totalmente fechado. É fechado, mas não é aquele comunismo antigo. Não tem nada. Se você vê o comunismo de Marx, socialismo de Karl Marx, eles pregam a China é um país industrializado de uma forma, quando ele entra nos outros países, ele segue toda a linha. Então aquilo lá funciona dentro da China, né? Para poder é uma forma de governo. É um sistema de governo, vamos dizer assim. Mas quando eles saem, e o enriquecimento, é bem provável que a nova potência seja a China, eles não trabalham muito com essa questão comunista, não, de uma forma radical, igual o pensamento comunista exatamente não. Mas em 64, inclusive Goulart, ele que foi o último presidente, né, antes do regime ditatorial de 64, 65 até 85, os próprios governantes, a própria, né, a cúpula na época de militares, os próprios aristocratas, se é que eu posso falar em aristocracia no dia de hoje, mas na época tinha os que detinham o poder e o dinheiro, e tinha essa ferramenta da política na época, eles já diziam isso aí. E Goulart já estava com viés chamado reforma de base. Goulart, né? Ele entra no poder e dizendo que ia fazer essa reforma de base. Quando ele fala isso aí pronto. Isso aí já é um motivo a mais para os militares tomarem o poder. Então eles já diziam que Goulart ia dar um golpe de uma certa da forma do entendimento padrão, né? Ele ia trazer o comunismo para o Brasil. Os militares gostam muito de fazer isso, por isso que eu estou fazendo esse levantamento dessa questão. Que Goulart também tinha uma ligação com Cuba, que Goulart também tinha ligação com a China. Se você dá uma olhada nos livros históricos, bem que também livros históricos também você tem que ver vários posicionamentos, porque o livro histórico muitas vezes é escrito, eu posso juntar nós dois que tem o mesmo posicionamento, escrever um livro histórico e a gente falar só daquela parte. Da mesma forma que os americanos falam na Guerra do Vietnã. Se você assiste um filme da Guerra do Vietnã, produzido em Hollywood, você chora, pô. Você não chora? Os americanos vindo, deixando as esposas, na época que a gente, né? Entendeu? Depende do posicionamento, do ponto de vista de quem escreve, da ótica, como a gente costuma falar. Então, quando você colocou essa situação, eu queria me posicionar dessa forma, porque não é sempre uma desculpa
para poder um governo, da forma que o Bolsonaro vem fazendo aí, ele tem uma tentativa, ele tentar um golpe, eu acredito que ele também deve ser um cara muito inteligente, deve pensar que se o ano que vem não vai utilizar esse artifício do voto, né, que eu acredito que não vai ser, ele não vai conseguir modificar a forma de votação até o ano que vem. Para ser se for aquela forma escrita, né? Não vai ser um voto na urna da mesma forma. Ele também atribui a interferência do judiciário, através principalmente de Alexandre de Moraes. Inclusive ele manda prender um ex-deputado agora, o Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson, ele com discurso, porque também é previsto na Constituição, a gente sabe, você sabe disso, o discurso na qual você tenta de uma certa forma, né, romper a barreira do que é democrático. Depois da Constituição de 88, não se admite mais, inclusive não se admite greve dos militares, né? Não se admite mais um posicionamento contra a própria democracia. Isso é ilegal. Ele faz esse discurso, ele é preso, agora próximo na eleição do ano, né? De uma certa forma já isso instiga Botafogo na situação. Agora prende lá o cantor, lá o sertanejo lá, não sei se prendeu, não chegou a prender não, né? É o Sérgio Reis, né? Ele também faz aquele discurso querendo parar o país, aí Alexandre de Moraes, né? Vai lá, tá se posicionando. Ninguém ouve o posicionamento da fala dele. Até hoje eu não vi a entrevista dele. Mas eu vejo o posicionamento também radical de embate contra Bolsonaro, né? Então, esse fato, por exemplo, eu não acho interessante toda aquela colocação de Roberto Jefferson. Gravação de vídeo com arma na mão, eu acho que isso não é necessário isso. Não é necessário, digamos que é uma incitação ao poder, a tomar o poder, digamos assim, dessa forma. O que eu não acho correto é o ministro autorizar a prisão sem o devido processo legal. Sem o Ministério Público abrir um inquérito para investigar, que agora fez. O Ministério Público agora começou a investigar Roberto Jefferson justamente de incitação ao crime e tudo mais. Só que o que acontece? Nós temos uma contradição. Porque nós temos agora Roberto Jefferson preso nessa situação. Negou agora, né? Foi? Inclusive negou a liberdade condicional, né? Para ele cumprir a pena, né? Sim, até por conta de saúde, né? Tudo isso, ele foi para a UPA. E o ministro continuou negando a mesma coisa. Porque o que acontece? Segundo a lei, a pessoa ela só pode ser presa depois de processado e julgado. Isso. Né? Devido processo legal. Devido processo legal. E quem tem o direito de imputar o processo é o Ministério Público Federal, que é a acusação, digamos assim. E não houve isso, digamos desse sentido.